Vamos retomar então, pessoal. Então, conforme eu estava falando para vocês, os princípios de contabilidade, eles foram revogados aqui pela essa norma, né? Norma brasileira técnica, norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, que é uma, vamos dizer assim, uma adaptação, né, às normas internacionais, tá? Então essa norma, essa NBC-TSP, que é recentíssima, né? Ela revogou aí a resolução 750 de 93, que é uma resolução que trata dos princípios de contabilidade geral, comercial, e a resolução número 1111 de 2007, que é uma resolução que trata dos princípios aplicados à contabilidade pública, tá ok? Então essa norma, ela revogou essas duas normas aqui, que tratavam dos princípios, tá? Só que os princípios estão ao longo dessa norma agora aqui, tá? Essa norma nova. Então não fiquem assustados porque a contabilidade não acabou, tá? Os princípios estão aqui dentro agora dessa norma. Então a SNBC-TSP passou a ser a norma basilar para a contabilidade pública, tá? Essa norma brasileira de contabilidade técnica no setor público é como se fosse o CPC 00 de contabilidade pública, tá? É o CPC 00 de contabilidade pública. Então a contabilidade pública está migrando também para os padrões internacionais, ok? Então ela estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas do CFC. Então o CFC, toda vez que for fazer uma norma, tem que se reportar a ela. Aqui é como, tá, pessoal? Como, eu digitei aqui, digitei errado, como também para elaboração e divulgação formal dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. Então, quando você for ler essa norma aqui, a gente vai colocar essa norma aqui para a gente ler, porque a gente tem que ler, tá? A gente tem que ler essa norma para as provas já estão cobrando essa norma. Então, vai aparecer sempre isso aqui, ó, RCPGs, Relatórios Contábeis de Propósito Geral, tá? Então, lá na norma, vai aparecer muito isso aqui, ó, Relatórios Contábeis de Propósito Geral. Então, ao longo da norma, vai aparecer muito essa expressão, só a abreviatura, tá? Os RCPG, então ele começa assim, ó, os RCPGs, você já sabe o que é, Relatórios Contábeis de Propósitos Gerais, do setor público, abrange as demonstrações contábeis, as notas explicativas e outras informações que aprimorem, complementem e suplementem as demonstrações contábeis. Vale ressaltar que, em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual, tá, e outras normas aplicadas ao setor público editadas pelo CFC, prevalecem as normas do CFC, tá bom? Se tiver algum conflito entre uma norma e a estrutura do CFC, entre essas normas aqui, NBC-TSP e o CFC, prevalecem as disposições vigentes pelo CFC, ok? Então, em caso de eventual conflito, vale a norma do CFC. Ah, professor, mas a geral, ela vai valer? Não, vai valer a norma do CFC. Então, superado isso aí, pessoal, vamos começar aqui, ó, falando sobre a natureza do registro dos atos e fatos na contabilidade pública. O que ocorre? Na contabilidade comercial, ela registra... Então, eu tenho aqui a contabilidade comercial, contabilidade comercial, ou geral, né? E eu tenho aqui a contabilidade pública, tá? Contabilidade pública. A contabilidade comercial, ou contabilidade geral, como queiram, ela vai registrar aqui, ó, ela vai registrar, contabilizar, né, fatos contábeis. Fatos contábeis. A contabilidade pública, pessoal, ela vai registrar atos e fatos contábeis. Atos e fatos contábeis. Como assim, professor? A contabilidade comercial, ela registra só fatos contábeis, atos contábeis. Dê um exemplo, professor, para ficar mais claro. O aluno gosta de exemplo, né? Contratação de empregado. No momento que você contrata um empregado, registra a carteira dele, a CTPS dele, carteira de trabalho dele, a CTPS.
você não tem nenhum lançamento na contabilidade geral. Você contratou um empregado, a contratação de um empregado por si só, ela não gera nenhum lançamento na contabilidade geral ou comercial. Esse lançamento vai ocorrer 30 dias após quando o empregado receber o primeiro pagamento. Quando ele receber o primeiro pagamento, vai ter um reflexo patrimonial. Por quê? Porque vai sair dinheiro do caixa, não é isso? E você vai pagar a despesa de pessoal. A contabilidade pública, por sua vez, pessoal, ela registra atos e fatos. Então, um simples contrato que você registra, uma manifestação de intenção, um termo de parceria que você assina com alguém. Desculpa, pessoal. Um termo de parceria que você assina aqui na contabilidade pública, até mesmo a contratação de um empregado, de um funcionário, desculpa, você vai registrar isso na contabilidade pública. Então, a contabilidade pública ela vai registrar atos e vai registrar fatos, tá? Administrativos. Então, fique com isso na cabeça. A contabilidade pública registra atos e fatos. Então, tem um subsistema. A contabilidade pública ela trabalha com subsistemas de escrituração. Então, você tem um subsistema patrimonial, você tem um subsistema orçamentário e você vai ter um subsistema de controle. Esse subsistema de controle existe justamente para registrar esses atos administrativos, tá? Assim dizendo, esses atos administrativos. Então, existe um subsistema só para isso, só para registrar esses atos administrativos. Ok? Então, a contabilidade pública registra atos e fatos, tá? Qual o nome do subsistema que contabiliza os atos? Subsistema de controle. Os fatos a gente vai ver. O fatos aqui basicamente é subsistema patrimonial, porque nós temos também o subsistema orçamentário que registra os atos e fatos orçamentários, tá? Também. Então a contabilidade pública, pessoal, além de registrar todos os fatos contábeis, e os fatos podem ser modificativos, permutativos e mistos. Modificativos não mexem com patrimônio líquido, permutativos não e mistos mexem com patrimônio líquido. Registra também os atos contábeis praticados pelo gestor, que poderão vir, né, a afetar a situação do patrimônio no futuro. Poderá vir a afetar ou não, né? Então, são os chamados atos potenciais, né, contratos, convênios, avais, planejamento orçamentário, previsão de receita e fixação de despesas, isso aqui lá no subsistema orçamentário. São atos que, quando praticados pelo gestor e registrados pela contabilidade pública, não alteram o patrimônio. Entretanto, futuramente poderão vir a alterar esse patrimônio. São chamados atos potenciais, tá? Quando você registra lá, quando você faz um contrato, quando você assina um contrato, quando você faz um convênio, um aval, tá? Então, isso, naquele primeiro momento, não vai alterar em nada patrimonialmente aquele ente. Patrimonialmente falando, tá? Patrimonialmente não tem alteração nenhuma. Mas você registra. Então, tem um exemplo aqui, ó, controle patrimonial, cessão de uso gratuito de bem. Controle patrimonial. Em uma empresa privada, essa cessão de uso não necessariamente será objeto de controle pela contabilidade, ou seja, você não vai contabilizar isso, não vai escriturar isso. Tá? Poderá, inclusive, ser formalizado a cessão através de um contrato, termo de cessão. Todavia, a contabilidade não necessariamente efetuará o registro dessa cessão. Em uma entidade pública, a contabilidade pública, no caso, deverá registrar e controlar tal ato administrativo através de contas de compensação que fica lá no subsistema de controle. Então, essa cessão de uso gratuito aqui, ela é controlada, ela é registrada pela contabilidade pública. Na contabilidade privada, como nós vimos, não é controlada. Exemplo 2, controle orçamentário. Então, a contabilidade pública também ela trabalha com esse controle orçamentário. Tem um subsistema só para isso, subsistema orçamentário. Tá? Então, nós temos basicamente 3 subsistemas. Subsistema patrimonial, subsistema orçamentário e subsistema de controle. Está lá no Manual de Contabilidade Pública, 7ª edição, MCASP, tá? Que vocês deverão baixar lá na página da STN. Então, aqui nós temos aqui a previsão da receita. A previsão da receita, tá? Você tem um PELOA que você faz no ano anterior, que é o projeto de lei orçamentária anual, e você faz essa previsão da receita e fixação da despesa. Então, essa simples previsão da receita, ou seja, você não arrecadou nada ainda, mas você já tem aqui, ó, o registro lá no subsistema orçamentário, lá na contabilidade pública. Então, a contabilidade privada não registra e controla o orçamento anual de uma empresa. O controle de faturamento previsto, né, despesas estimadas, etc., normalmente ocorre paralelo à contabilidade. Esse controle de orçamentário existe paralelo à contabilidade, é um controle paralelo.
feita ali até pela administração, né? Nem muito pela contabilidade, tá? Parte administrativa da empresa. Em um ente público, a contabilidade pública deverá efetuar os registros da previsão da receita e fixação da despesa para determinado exercício financeiro, conforme autorizado pelo Legislativo através da LOA. Então, essa previsão de arrecadação de receita, né? Fixação de despesa, você não arrecadou nada, não tem impacto patrimonial algum, mas você já registra lá no subsistema de controle, tá? Isso é feito pela contabilidade pública. Qual o objetivo, pessoal, da contabilidade pública? Então, a natureza dos registros dos atos e fatos na contabilidade pública, vimos que a contabilidade pública registra atos e fatos, tá? Qual o objetivo? O objetivo da contabilidade pública. O objetivo de qualquer ramo da contabilidade é o quê? Prestar informações, né? Prestar informações. Para quem? Para quem interessa a posse. Então, o objetivo é prestar informações sobre o quê? Sobre o patrimônio. O que é o patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, é você demonstrar para o investidor, demonstrar para o governo, demonstrar para a gestão da empresa, como é que está aquele patrimônio, como aquele patrimônio se comportou naquele período de recorte, tá? Naquele período determinado ali, que você, naquele lapso temporal de tempo. Pode ser 2 meses, 6 meses, 1 ano, etc. Então, vai evidenciar as mutações ocorridas, os resultados alcançados em determinado período. O que mais? Auxiliar também na prestação de contas e responsabilização. A tal da accountability, né? Que a contabilidade pública ela tem também essa missão de prestação de contas, de instrumentalização da transparência, para você dizer para o seu cidadão que você, arrecadei tanto, eu gastei tanto nisso aqui, como é que foi gasto, para me demonstrar se eu fui eficiente, eficaz, efetivo, no gasto desse recurso, tá? A função social da contabilidade deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública, para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas, instrumentalização do controle social. Então, o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, basicamente é o quê? Prestar informações, tá? Mas o quê? Instrumentalização do controle social. Ó. E o que mais? Responsabilização, prestação de contas, prestar informações para os gestores, prestação de contas, Tribunal de Contas aqui, ó, responsabilização, através de uma TCE, tomada de conta especial do Tribunal de Contas, você responsabiliza a pessoa que deu causa ao dano, né? Causa a dano erário, né? E o que mais? E a instrumentalização do controle social. Qual o objeto? O objeto da contabilidade. O objeto de qualquer contabilidade, o que é? O objeto é o quê? Patrimônio. No caso da contabilidade pública, é o patrimônio público, tá? Então, o objeto da contabilidade aqui, pública, é o patrimônio público, tá? O que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, você tem aqui, ó, o que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos, mais o quê? Obrigações, tá? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, nós temos aqui a equação patrimonial, ó. O ativo menos o passivo é igual ao PL. Então, o PL vai ser igual ao ativo menos o passivo. Essa equação é chamada de equação fundamental da contabilidade, equação fundamental do patrimônio. Equação patrimonial aí, para vocês. Conceitos informados pela NBC-TSP, estrutura conceitual. Então, esses conceitos aqui, pessoal, lá da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, eles estão caindo bastante em prova, tá? Então, vocês prestem bem atenção com relação a isso, tá? Lembrando que as provas, pessoal, traz ipsiliteris, como está na norma, né? Como está na norma. Então, importante que vocês fixem o que vem a ser ativo, o que vem a ser passivo, o que vem a ser patrimônio líquido. O que é um ativo? Segundo a norma ativo, esse aqui é o mesmo conceito do CFC 00, tá, pessoal? Desculpa, do CPC 00, lá do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, tem aqui o conceito de ativo. O que é o ativo? É um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado, tá? É um recurso controlado pela entidade como resultado de evento passado. Ativos são recursos controlados, portanto, não são necessariamente de propriedade da entidade. Eles não precisam ser de propriedade da entidade. Qual é o exemplo aqui? O tal do arrendamento, né? O arrendamento mercantil.
Então, no caso do arrendamento mercantil financeiro, porque tem um financeiro operacional. O operacional é como se fosse o quê? Um empréstimo mesmo, né? E o arrendamento financeiro não. Você compra o bem, você fica administrando o bem, e no final você tem a opção de comprar esse bem, tá? Quem usa muito isso são as empresas aéreas. As empresas aéreas elas não compram os aviões, então elas arrendam os aviões e colocam lá na contabilidade, registra lá nos bens dele, da empresa aérea no caso, faz a depreciação, faz tudo, como se o bem fosse dela. O bem não é dela, tá? O bem não é dela, mas ela está administrando esses bens. Ó. Então, ativos são recursos controlados pela entidade. Não quer dizer que ela seja necessariamente dona, mas se ela está controlando aquele bem, aquele avião que está fazendo dinheiro para ela, ela registra tudo como se fosse dela. Por quê? Porque aquele bem está sendo controlado por ela, manutenções, tal, tá? Etc. Então, ativos são recursos controlados. Eles não precisam ser de propriedade da entidade, não. Ele tem que ser só controlado. Isso aqui é um conceito, não é um conceito jurídico. Isso aqui é um conceito contábil. Cuidado, tá? É um conceito contábil. Juridicamente, aquela aeronave não é dela, juridicamente falando, tá? Ela tem a posse, mas não tem a propriedade, tá? Aliás, ela tem a propriedade, mas não tem a posse. Desculpa, é algo inverso. Ela tem a propriedade, mas não tem a posse. Tem a propriedade, mas não tem a posse. Legalmente não é dela, mas ela está cuidando daquilo ali. Então, esse é o conceito de ativo que cai muito em prova, do jeito que está aqui. Ó. O que são ativos? São recursos controlados pela entidade e não são necessariamente da entidade. Recurso é o quê? É um item que tenha potencial de serviço, ou seja, pode ser usado lá um bem móvel, por exemplo, na atividade da empresa ou capacidade de gerar benefícios econômicos. Passivo, o que vem a ser passivo? Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de evento passado, cuja extinção deve resultar na saída de recursos da entidade para poder quitar essa obrigação. Então, é obrigação presente derivada de um evento passado. Para me extinguir um passivo, ele vai culminar numa saída de recursos da entidade. Tá? E o patrimônio líquido é a diferença entre... De acordo com a equação patrimonial, é a diferença entre ativos e passivos. É, portanto, o valor residual. Ó. Isso aqui que já caiu em prova já. Ó. O que é patrimônio líquido? É um valor residual. Caiu numa questão do CESP. Ó. É um valor residual, oriundo da subtração do ativo menos o passivo. Ele falava que era só valor residual. Patrimônio líquido. Valor residual é patrimônio líquido. Contabilmente falando, valor residual é patrimônio líquido. Valor residual aí fora pode ser qualquer coisa. Aqui é patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido ele pode ser positivo ou pode ser negativo ou mesmo nulo, ou mesmo zero. Tá? Pode ser positivo, negativo ou zero. O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. Né? O objeto da contabilidade é o patrimônio. No caso da contabilidade pública é o patrimônio público. Ele é formado por quê? Por bens, direitos e obrigações. Aí ele fala aqui, opa, mas há exceção. Tá? Que exceção é essa? Os bens públicos de uso comum do povo nunca foram objeto de registro pela contabilidade pública. Atualmente, com as novas regras para a contabilidade aplicada ao setor público, aqueles bens que absorvem e absorveram recursos públicos ou aqueles recebidos em doação deverão ser objeto de registro pela contabilidade pública. Então, bem público, mesmo que seja de uso comum, do povo. Professor, que papo é esse de bem de uso comum do povo? É uma ponte, entendeu? É uma estrada, uma rodovia que é de uso comum, todo mundo usa aquilo ali. Se ele absorveu ou absorve recursos públicos, eles poderão ser objeto da contabilidade pública. Tá? Uma ponte, por exemplo, aqui tem uma ponte JK em Brasília. Então, você fez aquela ponte, você quantificou monetariamente aquela ponte, quanto se gastou e tal, você registra aquela ponte na contabilidade pública, aqui no caso do GDF. As manutenções que você vai fazer, você registra como despesa, tal. Você tem uma depreciação que você tem que calcular, a manutenção que você faz na ponte. Então, você tem uma série de medidas que você tem que tomar, tá? Com relação a essa ponte. Então, essa ponte ela é de uso comum do povo. Todo mundo passa lá em cima, lá. Não é de uso particular, é de uso comum. Então, é chamado bem de uso comum, tá? Isso é conceituado lá pelo nosso Código Civil. Existe bens de uso comum, pessoal, mas a característica dele, para ele ser registrado, é que ele absorveu ou absorve recursos públicos. Ele tem que ter absorvido
Tá? Absorveu, absorve recursos públicos. Ou aqueles recebidos em doação. Porque quando você recebe uma doação, você tem que quantificar o bem, para poder registrar na contabilidade de quem está recebendo esse bem. Ah, recebi um retroprojetor em doação. Ah, mas ele está usado, está depreciado. Quanto é que vale? Você tem que calcular isso aí, tá? Para você poder incluir lá na carga do órgão que está recebendo esse bem. Mas você tem, por exemplo, rios, mares, praias. Por exemplo, uma praia. Você vai contabilizar uma praia? Não tem como, porque ele não absorveu o recurso público. Ah, professor, mas tem um calçadão na beira da praia. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. O calçadão você pode até contabilizar, mas a praia, a água lá, você não vai ter como contabilizar. Por quê? Ah, não, professor, é porque lá a gente bota sal no mar e tal. A gente tem um delta X de dinheiro que a gente gasta para salgar a água. Não, não existe nada disso, né, pessoal? Então, não existe nada disso. Então, por exemplo, um rio, os mares e praias são de uso comum e não são objeto da contabilidade pública. Por quê? Porque eles não absorveram, nem absorvem recursos públicos, tá? Já, ó, estradas, viadutos, praças e pontes são bens de uso comum que são objeto da contabilidade pública. Então, o que você tem que diferenciar é o seguinte: absorveu o recurso público, absorveu, então contabiliza. Não absorveu, não contabiliza. Campo de aplicação. A contabilidade pública, ela é empregada, ela é obrigatória, né, para todos os entes. Quem são os entes? Os entes públicos. Então, nós temos aí os entes: União, Estado, DF, municípios. Tá? Então, ela é obrigatória para os entes públicos. Então, aqui nós estamos tratando aqui da obrigatoriedade, ou seja, quem tem que fazer contabilidade pública, quem tem que se sujeitar à obrigatoriedade. E a contabilidade pública, pessoal, ela é muito mais laboriosa, muito mais trabalhosa do que a contabilidade comercial, tá? Ela trabalha com 3 subsistemas: subsistema patrimonial, orçamentário, o controle tem que registrar tudo, então dá trabalho. Então, os entes, de um modo geral, eles não querem trabalhar com contabilidade pública. Comercial seria muito mais fácil. Mas aí tem pessoas que são obrigadas a trabalhar com contabilidade pública. Quem são eles? Então, você tem aqui, ó, administração direta. Administração direta. Quem são os entes públicos? Entes públicos. Aí você pergunta: professor, quem são os entes públicos? Eu te falo: a União, Estado, DF, municípios, eles são obrigados a fazer contabilidade pública, tá? O que mais? Administração indireta. Administração direta. Quem são? Autarquias e fundações públicas, tá? Fundações públicas. E as fundações públicas. O que mais? Administração direta. No caso da administração indireta, pessoal... Ah, tá, desculpa. O professor aqui já tem administração indireta. Tá. No caso da administração direta, você tem mais duas coisas aqui. Tem autarquia, de acordo com o Decreto-Lei 267, você tem autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui tem uma grande diferença aqui que você vai ter que... Até me perguntaram aí um dia desse sobre isso aqui, ó. Essas aqui, ó, pessoal, contabilidade pública, faz contabilidade pública, todo mundo aqui, ó, na veia. Essas aqui, vai ficar uma dúvida aqui. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são dependentes, elas fazem contabilidade pública. Então, aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista, só se elas forem... Coloca assim, observação. Observação. Se forem dependentes. Professor, que papinho é esse de dependentes aí? Dependentes é o seguinte, pessoal. Quem dá esse conceito aqui é a LRF. Artigo 2º da LRF, ele diz quem é dependente e quem não é independente. Então, essa galera aqui, ó, ela faz contabilidade pública normalmente, até aqui, até fundações. Aqui tem um lance aqui, que se é dependente ou independente. Por exemplo, fazer uma pergunta para vocês. Banco do Brasil, vocês acham que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista?
Por que sociedade de economia mista? Porque tem capital do governo e tem capital de acionistas que podem investir no Banco do Brasil. Eu, você, a gente pode comprar ações do Banco do Brasil, mas não podemos ser acionista majoritário, mandar no Banco do Brasil. Quem manda é o governo. Então, você tem várias sociedades de economia mista. Por excelência, é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, a Petrobras, a antiga Vale do Rio Doce. A Vale do Doce já foi sociedade de economia mista. Hoje não. O Fernando Henrique vendeu a Petrobras lá atrás, lá no passado. Então, nós temos esses dois grandes exemplos aí. A Eletrobras, né, pessoal? Tem outras aí. Então, sociedade de economia mista. Economia mista quer dizer o quê? Tem dinheiro privado e tem dinheiro do governo, mas quem é o acionista majoritário é o governo. Banco do Brasil, pessoal. Banco do Brasil, ele dá lucro pra caramba, dá muito lucro. Então, só as taxas que o Banco do Brasil cobra de nós, que somos, vamos dizer assim, correntista do banco, só as taxinhas, aquelas taxinhas, ele paga toda a folha de pagamento dele, faz todo o custeio dele, custeio. Folha de pagamento, água, luz, aluguel, telefone. Então, só a cobrança das taxas do Banco do Brasil, só as taxinhas, ele faz todo o custeio. Dirá os empréstimos, os juros que ele cobra, tal. Então, o banco, pessoal, é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista. Você fala assim, sim. Por quê? Aí você responde assim, porque tem dinheiro do governo e tem dinheiro de particulares, tá? Ele tem ações na Bolsa. Quem manda no Banco do Brasil é o governo, o acionista majoritário. Tá? O acionista majoritário é o governo. Ele que manda nas políticas do banco, faz as políticas do Banco do Brasil. Pergunto para você, o Banco do Brasil é dependente ou independente? O Banco do Brasil, pessoal, não depende do governo para nada, ele sobrevive sozinho, dá lucro para o governo. Quando é que vai o lucro do Banco do Brasil? Vai lá para o Tesouro. O lucro do Banco do Brasil vai para o Tesouro. Só que tem sociedades de economia mista que são fraquinhas, que dá prejuízo. A exemplo da Eletrobras. A Eletrobras dá prejuízo para o governo, tá? Ela dá prejuízo. Então, ela depende do governo para sobreviver. Então, quando a empresa depende do governo para sobreviver, pode ser empresa pública ou pode ser sociedade de economia mista, ela é chamada de dependente. Ela depende do governo para sobreviver. Professor, o que é isso? Depender do governo para sobreviver. O governo faz o custeio dela, ou seja, paga água, luz, telefone e paga a folha de pagamento. Não precisa pagar tudo, não, mas se ele pagar pelo menos uma parte, ela já é dependente, tá, do governo. Dependente é isso, depende do governo ou não. Empresa pública, aqui o exemplo mais emblemático, qual é? É a Caixa Econômica, o capital é inteiramente público. A sociedade de economia mista tem parte do capital público e parte privada, só que quem manda é o governo. A empresa pública é toda pública. A empresa pública é toda pública. No caso aqui, é a Caixa Econômica, o patrimônio é todo público. Então, não abre ações, é todo público. O caso mais emblemático é a Caixa Econômica. Tá? Vocês acham que a Caixa Econômica depende do governo para sobreviver? Lógico que não. A Caixa Econômica é um banco, entendeu? Empresta dinheiro, cobra taxa, dá lucro para caramba. Onde é que vai o lucro da Caixa Econômica? Para o Tesouro. Agora eu te pergunto para vocês, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, ela depende do governo para sobreviver? Depende. Ela é fraca. Ela não dá lucro, tá? Ela não dá lucro e ela depende do governo para sobreviver, porque o governo faz o custeio dela. Não tudo, mas uma parte, a maior parte o governo faz. Então, essa dependência, né? Essa questão da dependência é o artigo 2º, inciso 3º aqui da LRF, que está transcrito aqui. Ó. O que vem a ser? Artigo 2º, inciso 3º. A empresa estatal dependente é uma empresa controlada pelo ente público, é uma empresa controlada, que receba do ente controlador, quem a controla, no caso, se for no caso da União, União, Estado, Estado, DF, DF, município, município, porque você tem empresa da União, tem empresa do Estado, tem empresa do município, etc. Então, ela recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos no último caso. Ela pode fazer uma despesa de capital também, mas excluído no último caso, aqueles provenientes do aumento da participação acionária. Tá? Aquela questão da participação acionária aqui, principalmente na sociedade de economia mista. Na sociedade de economia mista tem uma participação acionária, então o governo pode aumentar ali a participação acionária, mas ele não está, na realidade, financiando a empresa. Ele está aumentando a participação acionária, o poder de mando dele. Então, por isso que eu excluí aqui, ó, excluídos no último caso.
Então, que fique bem claro isso aí. Tem um outro monstrinho aqui, ó, que são os conselhos profissionais. Vou botar uma observação aqui, ó. Os conselhos de profissões regulamentadas, chamado de conselhos profissionais. Os conselhos profissionais, pessoal, no Brasil, eles são equiparados a autarquias. Como eles são equiparados a autarquias, eles vão fazer contabilidade pública também, tá? Então, eles fazem contabilidade pública também, porque eles são equiparados à autarquia, a autarquia faz, então eles fazem, tá bom? Conselhos profissionais. Regime contábil. Então, superamos isso aqui. Quem faz contabilidade pública? O campo de aplicação. Administração pública direta, entes públicos, União, Estado, DF, municípios, administração pública indireta, autarquias e fundações. As empresas públicas, sociedade de economia mista, tem aquele lance para ver se é dependente ou independente. As dependentes fazem contabilidade pública, as independentes não. O conceito de dependência está lá no artigo 2º, inciso 3º da LRF. Quem é dependente e quem não é dependente. Mas dependente é quem depende do governo para sobreviver. Custeio, folha de pagamento. E as independentes não fazem. Então, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica não faz contabilidade pública. Então, não de uma forma geral, assim. E os conselhos profissionais fazem porque são equiparados a autarquias. Prosseguindo aqui, pessoal, vamos ver o regime contábil, tá? Qual o regime contábil da contabilidade pública? O que é o regime contábil? Então, basicamente, nós temos dois regimes contábeis, regime de caixa e regime de competência, tá? Regime de caixa e regime de competência. Então, a contabilidade pública, pessoal, até 2008, por conta aqui do artigo 35 da Lei 4.320, o que fala o artigo 35 da 4.320? Fala o seguinte, ó. Pertence ao exercício financeiro a receita nele arrecadada e a despesa nele legalmente empenhada. Então, até 2008, existia uma interpretação com relação ao regime contábil aplicado à contabilidade pública, que era assim, ó, caixa para receita, competência para despesa, por conta da interpretação do artigo 35 da 4.320. Só que esse artigo 35 da 4.320, ele não diz respeito à contabilidade, ele diz respeito a orçamento. Ó. Então, até 2008, pessoal, esse artigo era interpretado de forma errada. Esse artigo 35 da 4.320 diz respeito a orçamento, é um princípio orçamentário, tá? Ele é um princípio orçamentário, não é um princípio contábil. O problema, pessoal, é que a 4.320 ela trata, é uma lei de direito financeiro. Então, ela trata de orçamento e trata de contabilidade, das duas coisas, só que ela é misturada, ela não é separadinha, bonitinha. Do artigo 1º ao artigo 40 vai ser orçamento, do 41 ao 80 vai ser contabilidade. Não, ele é misturado. Então, por conta dessa salada de frutas, se tinha uma interpretação errada até 2008, ó, muito tempo, né? Ela de 64, ó, até 2008, tinha uma interpretação que a contabilidade pública ela tinha dois regimes, caixa para receita e competência para despesa. Então, nada disso, isso foi superado. O regime da contabilidade pública hoje é o regime de competência, tá? O regime de contabilidade hoje é o regime de competência. Na veia. Quem é que fala isso, professor? O Manual de Contabilidade Pública, 7ª edição, MCASP. Tem essa portaria conjunta também, número 3, da Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento Federal, que corroborou isso, mudou isso. Em 2008, saiu essa aqui dizendo que ó, a contabilidade pública ela aplica o regime de competência, tá? A aplicação do regime de competência para a contabilidade pública somente foi efetivada a partir de 2008 com essa portaria número 3. Essa portaria conjunta da STN e SOF. Que a partir daqui falou, não, o regime da contabilidade pública é competência. E o artigo 35 é de orçamento. Ok, pessoal? O regime de caixa, ele fala o quê? O regime de competência fala o quê? O regime de competência. As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, tendo por base o fato gerador. Então, no dia 30, no último dia de cada mês, então aqui, ó, eu tenho aqui, ó,
os meses do ano aqui, vai até dezembro. Então aqui eu tenho, ó, janeiro, fevereiro, março, até dezembro aqui, ó. Então, o que eu faço aqui no último dia? No dia 31 de janeiro, eu vou apropriar aqui várias despesas. Então, aqui vou ter a folha de pagamento. O que eu vou ter mais aqui, ó? Água. O que mais? Luz. O que mais? Telefone. Etc. Seguro, despesa de seguro. Só que, geralmente, pessoal, por exemplo, folha de pagamento, água, luz, você não paga dia 31. Geralmente você vai pagar isso aqui quando? Dia 5 ou dia 10, né? Dia 3, dia 5. Vamos supor que dia 5, eu pago tudo dia 5, do mês seguinte. Mas quando eu pago isso aqui, ó, quando eu faço o pagamento, é referente a esse mês de janeiro. E aí está o princípio o regime da competência, melhor dizendo. Então, no dia 31 eu faço a apropriação, que eles chamam, né? Apropriação da folha, a apropriação do pagamento dessas despesas aqui, a apropriação. Então, eu vou ter lá, ó, por exemplo, da folha de pagamento, vou ter aqui, ó, debita. Eu vou debitar despesa de salários, e vou creditar o quê? Salários a pagar. Salários a pagar. O que foi que eu fiz aqui? Eu utilizei o regime de competência. Essa despesa de salários que ocorreu no dia 31 vai entrar na apuração do resultado do exercício. Já entra aqui no área. Vamos supor que seja 100. Então, essa despesa de salários, pessoal, já vai entrar aqui, ó, na apuração do resultado, lá na DRE. No caso aqui da contabilidade comercial. Na contabilidade pública seria DVP, Demonstração das Variações Patrimoniais. Tá? Então, no último dia do mês, eu vou fazer a apropriação da folha de salário, despesa de salário a pagar. Professor, mas não saiu nada do caixa ainda, eu estou fazendo só a apropriação, regime de competência. Então, esse salário aqui é do mês de janeiro. Ah, professor, mas só vou pagar no dia 5 de fevereiro. Não era bom esperar até o dia 5 para a gente poder fazer a contabilização? Não. A contabilidade trabalha com fato gerador, regime de competência, tá? Então, fato gerador aqui, ó, é dia 31, que é o último dia do mês. Ocorreu o fato gerador de quê? Do salário, da despesa de salário. Você já faz esse registro e esse registro já vai refletir na apuração do resultado do exercício da DRE. Tá? Quando você faz o pagamento aqui, aí chegou o dia 5, vou pagar. Aí você fala o quê? Debita salários a pagar, porque essa obrigação agora você não tem mais, porque você está pagando. E credita o quê? Caixa ou bancos. Caixa ou bancos. Por quanto? Pelo valor, 100. Pelo valor de 100. Ok? Então você mata aí essa obrigação que você tinha, agora você não tem mais, você pagou. Ok? Mas essa despesa já ocorre no último dia do mês e ela já impacta na apuração do resultado do exercício. É isso que está falando aqui. Ó. As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, tendo por base o fato gerador. Sempre simultaneamente quando se correlacionarem. Independentemente de quê? Do recebimento ou do pagamento. Independentemente do recebimento ou pagamento. Por que ele colocou recebimento aqui, professor? Porque o recebimento, por exemplo, quando você faz uma venda a prazo, você vai receber no futuro. Então, você tem cliente, debita clientes, você debita clientes e credita a receita de vendas. Você não recebeu nada ainda, não entrou nada no caixa. Mas essa receita de vendas já vai entrar na apuração do resultado do exercício. Mas você embora não tenha recebido. Tá? Esse é o regime de competência. O regime de caixa, por sua vez, é quando ocorre o quê? A movimentação financeira, quando você recebe ou quando você paga. Ok? E olha o que fala aqui, ó. Quando você recebe e quando você paga. Ó. Então, as receitas nele arrecadadas, quando você recebe, e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, aqui é quando pertence o empenho, tá? Não é quando você vai pagar, quando empenhar, no caso da despesa. Mas esse aqui é orçamentário. Ok, pessoal? Então, temos aí o regime de caixa e competências. Lembrando que para a contabilidade pública você emprega o regime de competência. Vamos começar agora aqui a falar sobre receita pública. Tá? Então, nada de
Se alguém perguntar qual regime contábil utilizado na contabilidade pública, você fala assim, é misto. Caixa para receita e competência para despesa, por conta do que está escrito lá no artigo 35 da 4.320. É errado. A contabilidade pública utiliza o regime o quê? De competência, tá? Igual a contabilidade comercial, regime de competência. Vamos começar agora aqui, pessoal, vendo receita pública, tá? Tema muito importante, ó, receita pública. Receita pública. O que vem a ser receita pública? Então, o Estado, pessoal, ele vai ter aqui um orçamento, ó, ele vai ter aqui um orçamento, aqui o pessoal brinca com minha figura e diz que é um bujão de gás, né? Então, ele tem aqui um orçamento público. Eu antes cheguei na sala e perguntei para o pessoal, o que é essa figura aqui? Aí o pessoal, professor, é um bujão de gás. Parece que um bujão de gás mesmo. Aqui é um cofre, né? Vamos supor que vamos considerar que isso aqui seja um cofre. Então, você tem aqui, ó, a receita pública, quando o ente arrecada algum valor, né, algum dinheiro. Aqui, receita no sentido financeiro, tá, pessoal? Porque receita é muito mais que isso. Então, você tem a receita pública e quando sai o recurso, você tem a despesa pública. A despesa pública ou despesa orçamentária. Despesa pública, não é nem orçamentária não, é despesa pública mesmo, porque tem um lance da receita orçamentária, receita extra-orçamentária, despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária. Para não fazer confusão, vamos colocar receita pública e despesa pública. Então, quando esses valores adentram aqui nesse cofre, nessa conta única do Tesouro, né? Aqui é a conta única do Tesouro Nacional. Quando as receitas entram nesse cofre aqui, você tem a receita pública, tá? E quando você tem o dispêndio lá, quando você faz a despesa, você vai ter a despesa pública. Então, aqui é a entrada de recurso, aqui é a saída de recurso. Por que existe isso? Porque a finalidade do Estado, pessoal, é garantir o bem geral, sem distinção à população. É o quê? Prestar serviço e fornecer meios para a consecução de uma sociedade, tá? Sociedade livre, justa, né, fraterna. Está lá na Constituição esses conceitos. Uma sociedade livre, justa e fraterna. Então, a finalidade do Estado é isso, tá? É você promover esse serviço público, transporte, o que mais? Saúde, o que mais? Saneamento básico, transporte, saúde, saneamento, construção de rodovias, pontes. Então, o Estado existe para isso, né, pessoal? Ele existe para prover esses serviços aí para nós. A qualidade deles é que é questionável, principalmente no Brasil, né? Então, você tem esses serviços públicos funcionando, mas funciona de forma muito precária, saúde pública, né? As estradas esburacadas, tal. Então, você tem uma certa precariedade aí que se dá também em função do PIB, né? Então, professor, viajei para os Estados Unidos, as estradas lá são maravilhosas, tal, mas você tem que ver que tem um abismo, entendeu? Entre o PIB americano e o PIB brasileiro tem um abismo. Logicamente que nós administramos mal nossos recursos. É mais do que notório isso aí, né? O cara constrói uma rodovia com 6 meses já tem buraco. Então, falha de projeto, falha de construção, corrupção, etc. Mas a gente tem que levar em consideração também que o nosso país é um país subdesenvolvido, né? Então, nós temos uma economia, a 8ª economia do mundo, mas o nosso PIB era muito baixo, tá? Em relação aos países mais desenvolvidos. Então, nós temos essa parte aqui que chama-se Atividade Financeira do Estado, AFO. Então, essa você aqui, ó, você obter a receita e você despender o gasto, você fazer o gasto, né? Fazer o gasto público, isso aqui chama-se o quê? AFO, Atividade Financeira e Orçamentária, tá? Atividade Financeira do Estado. Obter a receita e fazer o gasto. Você obtém a receita aqui, ó, e você faz o gasto. Então, é chamado, o André chama de AF, né? AF, Atividade Financeira do Estado. O negócio aqui parece que endoidou. Então, no Brasil, pessoal, professor, qual a principal aqui fonte de receita?
No Brasil, pessoal, a principal fonte aqui de receita são os tributos. São os tributos, tá? Os tributos são principais. Você tem tributos, tem taxas, contribuições, etc. Mas a principal fonte são os tributos. Então, são as principais fontes de recursos para o Estado, né? Financeiros do Estado. Tá? Então, nós temos aqui um código chamado Código Tributário Nacional, Lei 5469, eu nunca gravo o nome, 4659, alguma coisa assim. Uma lei bem antiga que estabelece o Código Tributário Nacional, tá? Que só para tratando de tributos. Tributos é tão importante que tem um código, ó, Código Tributário Nacional, e esses tributos estão previstos onde, professor? Está lá na Constituição Federal. Então, tem os tributos da União, dos estados e dos municípios, tá? Todo mundo tem os seus tributos. Para poder fazer o quê? Para poder fazer os seus orçamentos. Então, a União tem um orçamento da União. O Estado tem um orçamento. Cada Estado vai ter o seu orçamento. Cada município vai ter o orçamento. Então, para que esse orçamento exista, né, tem que ter uma receita. Tem que ter uma receita. A receita vem de onde? Principalmente dos tributos. Então, cada um tem os seus tributos. E para ele poder fazer as obras, os serviços à população. Qual o conceito de receita? O Conselho Federal de Contabilidade define receita como o quê? O que são receitas? É de acordo com a NBCTG, aquela estrutura conceitual que eu falei para vocês. São receitas. Receitas são aumentos dos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos, o aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultem em aumento do patrimônio líquido que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. Então, esse é um conceito, pessoal, bem amplo de receita, tá? Um conceito bastante amplo de receita. Então, o que vem a ser receita? São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo, ou diminuição de passivo, que resultem em aumento do patrimônio líquido. Esse é um conceito, pessoal, patrimonial de receita. Existem vários enfoques para o conceito de receita, vários enfoques, que a gente vai já ver. Tem a receita sob o enfoque patrimonial, que seria esse aqui. Tem a receita sob o enfoque da contabilidade pública e você vai ter a receita sob o enfoque do orçamento. Então, você tem aí basicamente, ó, você tem basicamente aí, ó, 3 enfoques para a receita. Aqui, ó, 3 enfoques para a receita. Ó. Receita para a contabilidade pública, o que vem a ser? Receitas para sob o enfoque patrimonial e a receita pelo enfoque orçamentário. Ok? Então, nós temos esses 3 enfoques aí. Ó. Então, a receita pública, ela vai ter esses 3 enfoques aqui. Ó. Contabilidade para a contabilidade pública. Vou botar assim, né? Para a contabilidade pública. Você vai ter a receita sob o enfoque patrimonial. E você vai ter a receita sob o enfoque orçamentário. Então, vamos lá. Para a contabilidade pública, pessoal, para fim de registro das transações, ocorre quando há ingresso de recurso financeiro, qualquer que seja. Qualquer que seja. Isso aqui, pessoal, é muito difícil. Para quem está começando na matéria, é um pouco difícil isso aqui. Ó. Então, qualquer ingresso, então vou botar aqui, ó, qualquer ingresso de recurso financeiro, qualquer ingresso de recurso financeiro para a contabilidade pública é considerado receita. Qualquer ingresso de recurso financeiro. Para a contabilidade patrimonial, para fins de análise e estudo do patrimônio, não precisa ter esse ingresso financeiro, tá? Não precisa ter esse ingresso financeiro. A gente vai ver já já. Então, vamos dar uma explicada aqui para vocês. Isso aqui vai ser meio complicado, porque para quem está começando na matéria e não tem
acima, vamos dizer assim, uma certa vivência na contabilidade pública, vai ter um pouco de dificuldades. Tá? Então vamos aqui, ó. Você vai ter ingresso na contabilidade. Você tem dois tipos de ingresso. Você tem ingresso definitivo e você tem ingresso transitório. O ingresso definitivo é o seguinte, pessoal. A receita entra e não sai mais. Ela pertence ao ente, né? Pertence ao ente. Bota assim, ó, não gera obrigação de devolução. Ela não gera obrigação de devolução. Exemplo. Arrecadação de tributo. Então, quando você arrecada um tributo, aquilo ali, ó, aquela arrecadação de tributo, aquele tributo pertence ao ente. Ele entra ali e não sai mais. Ele entra no orçamento, ele entra para comprar o orçamento e não tem a obrigação de devolver. Tá? Ele entra no cofre, melhor dizendo. Então, o tributo ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar no cofre público, o tributo, quando ele é arrecadado. E ele vai ficar aqui. Ele vai servir para quê depois? Para custear a despesa. Ele vai servir para custear a despesa pública. Mas quando ele entra, eu não tenho a obrigação de devolver isso aí. Tá? E você tem ingresso transitório. O que vem a ser, pessoal, ingresso transitório? Daqui a pouco isso aqui vai ficar bem claro para vocês. Daqui a pouco, tá? A receita, o recurso, melhor dizendo. Aqui é o recurso, tá? O recurso, botar aqui, ó, o recurso financeiro. Aqui é o recurso financeiro. Recurso financeiro, tá? O recurso financeiro entra no cofre público. Mas gera obrigação de devolução. Ele gera obrigação de devolução. O que é isso? O recurso entra, mas gera obrigação de devolução. Exemplo. Quando eu recebo uma calção. Calção, garantia, aval, tá? Quando eu recebo uma calção. Quando eu recebo uma calção, pessoal, esse valor da calção que eu recebo, ele entra, alimenta o financeiro, o caixa ou o banco lá. Entra no financeiro do ente público lá que está recebendo a calção, se for União, Estado, DF, município. Tá? Ele entra lá no financeiro. Mas ele gera uma obrigação de devolução. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou ter aqui o ativo, o passivo e o PL. Então, quando eu recebo uma calção de 100, ela vai lá para o banco. Fica lá dentro do banco, 100. Mas eu vou ter aqui uma conta, ó, calção a pagar. No valor de quanto? De 100. Então, quando esse valor entra, esse valor financeiro entra no cofre, quando o cara faz o depósito da calção, garantia, aval, esse valor que entra aqui, ele gera uma obrigação de devolução futura. Tá? Ele gera uma obrigação de devolução. Esse valor aqui que entra, ele é definitivo. Ele entrou aqui, esse ingresso financeiro que entra aqui, entrou, não tem mais a obrigação de devolução. Professor, e no caso do tributo, quando ele entra aqui, vamos por 200, arrecadou 200 de tributo. Como é que fica registrado? Vai para cá, ó, vai ter uma variação patrimonial aumentativa 200. Vai lá para o PL. A contrapartida dele vai ser uma VPA, variação patrimonial aumentativa de 200. Então, aqui, você alimenta o financeiro. Alimenta o financeiro, entrou 200 de dinheiro. A contrapartida é uma VPA, variação patrimonial aumentativa, que a gente vai ver na frente o que vem a ser. Como se fosse uma receita, é uma receita.
Quando você recebe uma caução de 100, você gera a obrigação de devolver. Então, não vem aqui para o PL. Vai para onde? Vai gerar uma obrigação, caução a pagar. Então, é por isso que esse ingresso de recurso financeiro aqui é chamado de transitório. Ele apenas transita pelo caixa. Ele não entra em caráter definitivo, ele apenas transita. Nem está no orçamento. Ok, pessoal? Então, espero que fique bem claro isso aí. Então, para a contabilidade pública, qualquer ingresso de recurso financeiro, vejam bem, para a contabilidade pública, qualquer ingresso de recurso financeiro, qualquer um, definitivo, transitório, qualquer ingresso de recurso financeiro no caixa, vai ser o quê? Vai ser receita pública. Então, a contabilidade pública considera receita pública qualquer ingresso de recurso financeiro no caixa, não importa se é definitivo ou transitório. Se entrou dinheiro lá, receita. Entrou dinheiro lá, receita pública. Ok? Receita pública. Então, vamos apagar esse quadro aqui para a gente ir para sobre o enfoque patrimonial. Espero que tenha ficado bem claro isso aqui. Pausa o vídeo, volta, vê várias vezes, tá? Agora aqui, ó, sobre o enfoque patrimonial, aqui, ó, aumento de ativo, diminuição de passivo, tá? Sobre o enfoque patrimonial, tem que ter um reflexo aonde? No PL. Vai ter que ter reflexo no PL. No enfoque patrimonial, pessoal, não tem esse negócio de financeiro não, tá? Não é só isso, tá? É aumento de ativo, diminuição de passivo, tá? E que tenha reflexo no PL. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplos. 1. Arrecadação de tributo. Arrecadação de tributo. De tributos. Como é que fica aqui? Vamos colocar aqui um balanço patrimonial aqui, ó. É muito importante entender isso aqui, tá, pessoal? Quando você arrecada um tributo, você tem aqui, ó, caixa, equivalente de caixa. Então, você arrecadar um tributo aqui no valor de 200. Vem para cá para o caixa. Entrou 200. Qual a contrapartida? Variação patrimonial aumentativa. Quanto? 200. Pergunto para vocês. Isso aqui sob o enfoque da contabilidade pública é uma receita pública? É. Por quê? Porque entrou dinheiro no caixa. Não importa se é definitivo ou se é transitório. Nesse caso aqui é definitivo. Como é definitivo, vai ser o quê? Vai ser receita também sobre o enfoque patrimonial. Então, aqui é receita sob o enfoque de CASP e sob o enfoque patrimonial. Então, essa arrecadação de tributo é receita sob o enfoque de contabilidade aplicada ao setor público e é receita sob o enfoque patrimonial. Por quê? Porque refletiu no PL. Então, para ser receita sob o enfoque patrimonial, obrigatoriamente tem que haver o reflexo no PL. Então, aqui, ó, obrigatoriamente tem que haver reflexo no PL. Independe de ser, independentemente de ser financeiro ou não. Que isso, professor? Que loucura é essa? Independentemente de ser financeiro ou não. Ok? Então, aqui independe de ser... Aqui tem que ser só financeiro, aqui não. Eu posso ter uma receita aqui, ó, que não vai mexer com financeiro. Exemplo 2. Doação recebida. Doação recebida de um veículo
no valor de 40 mil, sei lá, 40, no valor de 40. Então, essa doação recebida, o veículo, ele não é dinheiro, mas para fins patrimoniais, sob enfoque patrimonial, ele vai ser receita. Por quê? Eu vou registrar aqui o veículo, ó. Eu vou registrar aqui o veículo no valor de 40. Qual a contrapartida? Variação patrimonial aumentativa, quanto? 40. Vai ser uma receita. Ele não é financeiro, ele não é dinheiro, mas sob enfoque patrimonial é uma receita. Tá? Ele é uma receita. Exemplo 3. Você tem aqui, ó, perdão de dívida. Perdão de dívida. Perdão de dívida. Eu tenho uma dívida aqui, ó, eu tinha uma obrigação aqui, ó, eu tenho um título a pagar no valor de 50. Título a pagar no valor de 50. O meu fornecedor fala assim: Genilson, eu vou te perdoar isso aí, tu não me deve mais nada. Vou te anistiar isso aí, você não me deve mais nada. Caramba, eu não devo mais nada, E agora, como é que eu faço para fazer esse lançamento aqui? O lançamento seria o seguinte, ó, debita título a pagar e vou creditar o quê? VPA. No valor de quanto? 50. Então, eu tinha um passivo, vou debitar esse passivo, então vai aparecer aqui uma VPA, uma variação patrimonial aumentativa no valor de 50. Veja que todos esses lançamentos que eu fiz aqui, tanto do exemplo 1, 2 e 3, eles tiveram reflexo no PL. Então, essa é a característica da receita sob enfoque patrimonial. Não precisa ser financeiro. Tem que ter reflexo no PL. Então, sob enfoque patrimonial, não precisa ser financeiro, tem que ter reflexo no PL. Tivemos um exemplo de financeiro, o primeiro exemplo, que é a arrecadação de tributo. Então a arrecadação de tributo é financeiro, Teve impacto no PL? Teve. Receita sob enfoque patrimonial. É financeiro? Teve impacto no PL? Teve. É receita também sob enfoque da contabilidade pública. Porque receita sob enfoque da contabilidade pública é qualquer recurso financeiro que entra no caixa, independentemente de ser transitório ou não. Tá ok? Independentemente de ser transitório ou não. Então, a arrecadação de tributo é um exemplo de receita sob enfoque da contabilidade e receita sob enfoque patrimonial, ok? Sob enfoque patrimonial. Legal, pessoal. Então, ó, receita sob enfoque patrimonial tem que ter impacto no PL, independentemente de ser financeiro ou não financeiro. Por exemplo, a doação recebida de um veículo não é financeiro, mas teve impacto no PL. Receita sob enfoque patrimonial. O perdão de dívida não tem nada a ver com dinheiro, mas teve impacto no PL, receita sob enfoque patrimonial. Ok? Vamos ver agora sobre o enfoque orçamentário. O que é receita sob enfoque orçamentário? Receita sob enfoque orçamentário é todo o recurso que entra no cofre público, ele tem que entrar para ser empregado em despesa orçamentária. Então, aqui, ó, são recursos que adentram os cofres e ficam disponíveis para serem empregados em despesas orçamentárias. São os recursos financeiros que entram. Aqui no caso, aqui é recursos financeiros, tá? Recursos financeiros. Desculpa. Faltou aqui, ó. São recursos financeiros que adentram os cofres e ficam disponíveis para serem empregados em despesas orçamentárias. Por exemplo, vou dar exemplo aqui, ó. Exemplos.
Arrecadação de tributo. Arrecadação de tributos, no caso aqui, 200, né? Nosso exemplo. Sob o enfoque de contabilidade pública, ela é receita. Sob o enfoque de patrimonial, é receita porque tem impacto patrimônio líquido. Sob o enfoque orçamentário, também é receita. Por quê? Porque esse tributo que entra, ele vai ser empregado em despesa. Então, esse tributo que entra, ele entra justamente para isso, para fazer face às despesas no futuro. Então, você tem a arrecadação, você tem a arrecadação da receita e você faz a despesa, a atividade financeira do Estado. Então, essa receita serve para fazer a despesa, tá? Serve para fazer a despesa. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Arrecadação de calção. De calção. E aí? A arrecadação de calção, ela entra para fazer face à despesa pública? Não! A arrecadação de calção não tem nada a ver com despesa pública, tá? É tão tal que você contabiliza assim, ó. A arrecadação de calção, você, quando ela entra no caixa, aqui, né, 100, você já registra uma obrigação de devolução, calção a pagar, 100. Então, ela não entra para fazer face às despesas públicas, ela é transitória, ela passa de forma transitória. Então, a arrecadação de calção não é exemplo de receita sob enfoque orçamentário, porque sob o enfoque orçamentário são os recursos financeiros que adentram ao caixa e ficam disponíveis para ser empregado em despesa. Então, você não pode pegar esse valor de 100 aqui, ó, da calção, que está no caixa, e empregar na despesa pública. Por quê? Porque ele é uma entrada transitória, ela não serve para isso. Ela não serve para isso. Tá? Ela vai ser devolvida. Outro exemplo. Empréstimos. Obtenção de empréstimos, de longo prazo, no caso. Obtenção de empréstimos. Obtenção de empréstimos. Como é que você contabiliza isso aqui? O dinheiro vai aqui para o banco, ou caixa, né? Vamos supor 500. E você vai ter aqui empréstimo a pagar. Cuidado, tá? Isso no longo prazo, tá? No longo prazo. Professor, o empréstimo é igualzinho à calção. É a mesma coisa. Você entra o dinheiro e você registra uma obrigação. Como é que fica isso aí? O empréstimo, pessoal, o empréstimo é um recurso financeiro que entra no cofre, mas ele tem a finalidade de custear despesas públicas. Tá? O empréstimo, vou repetir, ó, empréstimo são recursos que adentram ao cofre público, você vai ter que pagar esse empréstimo, mas ele tem a finalidade de custear a despesa pública. Então, ele é diferente da calção. A calção não tem finalidade de financiar a despesa pública, ela tem a finalidade do cara participar de uma calção. Né? A calção é você participar de uma licitação, por exemplo, você faz uma calção. Então, a finalidade dela é diversa do empréstimo. Então, cuidado. Professor, mas tem muita discussão em sala, né? Professor, mas o empréstimo você também tem que pagar no futuro. Tem, mas a finalidade dele é para custear a despesa. Ok, pessoal? E tem a regra de ouro lá do artigo 67, inciso 3º da Constituição, que fala que você só pode pegar empréstimo para fazer despesa de capital. Então, quando você pega um empréstimo, ele é para fazer a despesa de capital, porque você tem a despesa corrente, que é o custeio, e a despesa de capital, que é investimento. Né? Então, o investimento, a inversão financeira, basicamente você faz com empréstimo. Então, empréstimo você tem que fazer, só pode fazer empréstimo para fazer despesas de capital. Ok, pessoal? Então, que fique bem claro isso aí. A calção não tem finalidade de custear despesas públicas. Ela tem outra finalidade. O empréstimo, embora você vá pagar também no futuro, a finalidade dele é fazer a despesa pública. No caso aqui, despesa de acordo com a regra de ouro, artigo 67, parágrafo 3º da Constituição, fazer despesa de capital. Tá ok, pessoal? Que fique bem claro isso aqui, tá? Mais uma pergunta.
Então, vamos recapitular. Quando eu faço um empréstimo, entra financeiro no banco, não entra financeiro? Sob o ponto de vista da contabilidade pública, é qualquer ingresso financeiro, qualquer que seja. Então, para a contabilidade pública, esse empréstimo é receita. Tá? Para a contabilidade pública. Sob enfoque patrimonial, o empréstimo é receita? Não. Por quê? Porque não houve impacto no PL. Aqui é um fato permutativo. Então, para fins patrimonial, o empréstimo não é, sob enfoque patrimonial, não é receita. Sob enfoque orçamentário, a gente já sabe que é receita. Por quê? Sob enfoque orçamentário, você tem que levar em consideração a finalidade para que você fez aquilo. Então, a finalidade para fazer o empréstimo é fazer uma despesa. E no caso da regra de ouro, artigo 67, inciso 3º da Constituição, tem que ser uma despesa de capital. Uma despesa de capital. Ok, pessoal? Então, vamos concluir isso aqui. Para ficar bem claro, né? Então, esses enfoques aí é muito importante, tá? Para que vocês fixem bem a matéria. Então, quando você tem uma caução, a caução ela não tem a finalidade de custear despesas, tá? A finalidade dela é outra. Não é custear despesa. Em que pese entre dinheiro lá no caixa. Ela vai até ajudar o fluxo financeiro, tá? Você vai ter um fluxo financeiro mais folgado, vamos dizer assim. Mas ela não tem a finalidade de custear a despesa. Então, temos aí a receita sobre os 3 enfoques. Tá? O enfoque de contabilidade pública, o enfoque orçamentário e o enfoque patrimonial e o enfoque orçamentário. Tá? Sobre os 3 enfoques. Por que ele está passando assim rápido? Está maluco aqui o negócio. Então nós temos aí, ó, os 3 enfoques, tá? O enfoque da contabilidade pública, qualquer recurso financeiro que entre, independente se é transitório, não transitório, etc. Enfoque patrimonial tem que ter reflexo no PL. Pelo enfoque orçamentário, para fins de controle e execução do orçamento público, são todos os ingressos disponíveis para a cobertura das despesas públicas. Então, se estiver disponível para a despesa orçamentária, melhor dizendo, ele vai ser receita. Classificações. Então, nós temos aqui, ó, classificação orçamentária e extra-orçamentária. Vai ficar muito fácil agora. O que é receita? O que é receita? Ó, receita, ela pode ser orçamentária, e pode ser extra-orçamentária. Extra-orçamentária. Acho que é assim, tudo junto, né? Extra-orçamentária. Muita gente fala assim, o que é receita orçamentária? Aquela que pertence ao orçamento. Extra-orçamentária não pertence. Nada a ver, tá, pessoal? Receita orçamentária é aquela que entra em caráter definitivo. Em caráter definitivo nos cofres públicos. Então, qualquer receita que entra em caráter definitivo nos cofres públicos é chamada de receita orçamentária. Em contrapartida, a extra-orçamentária é aquela que entra em caráter transitório. Nos cofres públicos. Ficou claro agora aquele negócio de provisório, definitivo? Exemplo. Arrecadação de tributo.
Quando você arrecada um tributo, pessoal, esse tributo vai entrar em caráter definitivo no cofre público. Então, ele vai ser uma receita orçamentária. Outro exemplo, doação em dinheiro recebida de pessoa física. Doação em dinheiro recebida de pessoa física. Ela vai ser uma receita orçamentária ou extra-orçamentária? Receita orçamentária, porque a característica, pessoal, que vai definir se ela é orçamentária ou extra-orçamentária, é esse caráter de definitividade. Então, o cara chegou lá, eu quero doar 1 milhão para o Estado. Pode, pode. É um ato voluntário. A doação é um ato voluntário. O cara quer doar, está com dinheiro, tá? O cara quer doar, está com dinheiro, vai lá e doa. Então, essa doação em dinheiro recebida de pessoa física lá do ente, município, Estado, União, eu posso doar? Posso doar para a União, o dinheiro é meu. Tá? Então, quando uma pessoa física doa um dinheiro para um ente público, esse dinheiro que entra lá no ente público, ele entra em caráter definitivo. Se ele entra em caráter definitivo, essa receita vai ser uma receita orçamentária. Cuidado, não é extra-orçamentária, professor, porque foi uma pessoa física, nada a ver. Qualquer valor que entra em caráter definitivo vai ser receita orçamentária, tá? E a extra-orçamentária? A extra-orçamentária é aquela que entra em caráter transitório. Nesse caso aqui da extra-orçamentária, qual é o exemplo emblemático? Aqui, ó, no exemplo emblemático vai ser o quê? A caução, garantia, aval. Caução, garantia, aval. Ou seja, quando ela entra, ela já vai gerar uma obrigação de devolver. Ela entra no cofre, mas gera uma obrigação de devolver. A orçamentária não, ela entra no cofre, não gera obrigação de devolver. Vai gerar o quê? Uma VPA. Ela vai gerar uma VPA. Ela vai ser uma receita sobre enfoque patrimonial também. Ok? Então, essa relação de definitividade. Ó. Se ela entra em caráter definitivo, é orçamentário. Se entra em caráter transitório, entra em caráter definitivo, é orçamentário. Entra em caráter transitório é esse. No caso, garantia, aval, caução, tudo vai ser extra-orçamentário. Ok, pessoal? Ó, o empréstimo aqui, ó, o empréstimo vai ser orçamentário, porque aquele dinheiro vai entrar em caráter definitivo. O professor, mas vai ter que devolver. Não, mas o empréstimo é uma receita, tá? Orçamentária. É uma receita orçamentária de capital. Cuidado com o empréstimo, tá, pessoal? Gera muita dúvida. Recebimento de tributos, obtenção de empréstimos, tudo vai ser receita orçamentária, ok? Porque a finalidade do empréstimo, pessoal, é fazer a despesa, né? É fazer a despesa pública, ok, pessoal? Cuidado com isso aqui, ó. Alienação de bens, quando eu vendo um bem, vai gerar um valor também que vai entrar em caráter definitivo, tá bom? Então, esse caráter de definitividade, assim, ele entra para fazer a despesa, ok? Embora o empréstimo você vá pagar em suaves prestações aí, mas ele entra para fazer a despesa. Ok, pessoal? Então, você tem aqui a classificação orçamentária e extra-orçamentária. Aí você vai ter receita extra-orçamentária, calções, garantias, depósitos judiciais, retenção em folha. Receita extra-orçamentária versus lei orçamentária anual. Na Lua não há receita, na Lua, pessoal, não há receita extra-orçamentária, ou seja, a arrecadação de receita extra-orçamentária independe da Lua. Então, a Lua prevê a arrecadação de receita, ela estima a receita e fixa a despesa. Mas essa calção, essa garantia aval não está prevista na Lua, até porque são casos esporádicos, o cara vai participar de uma licitação, etc. Então, a receita extra-orçamentária, ela independe da Lua, ela não vai estar na Lua. Tá? É extra-orçamentária, já está falando, é extra-orçamentária, extra-orçamento. Então, na Lua, há exclusivamente receitas orçamentárias na Lua. Todavia, poderá ocorrer arrecadação de receitas orçamentárias, mesmo que não esteja na Lua, prevista na Lua, no caso da doação recebida em dinheiro. Não está na Lua, mas, como ele entra em caráter definitivo, vai ser orçamentário. Cuidado com isso aí. Receita extra-orçamentária, segundo a lei número 4.320. Para essa norma, a lei 4.320, considera-se receita extra-orçamentária
Fonte de recursos que não pertence ao orçamento atual, porque ela não vai estar no orçamento, é extra orçamento. A exemplo do superávit do orçamento corrente, antecipação, compensação de valores, como antecipação de receita orçamentária, inscrição de restos a pagar. Classificação econômica da receita. Essa classificação econômica, pessoal, é a classificação mais importante que existe, que vocês têm que saber para a prova. Classificação econômica da receita pública. Classificação econômica da receita. Então, a classificação econômica da receita é o seguinte, classificação econômica da receita. Então, você vai ter a receita corrente e a receita de capital. Então, a classificação econômica é essa, corrente e capital. Professor, por que é importante essa classificação econômica? Existem várias classificações para a receita, existem várias classificações para a despesa pública. Mas a mais importante é a classificação econômica. Por quê? Porque é essa classificação que é levada em consideração para você fazer os demonstrativos contábeis. Então, para você fazer o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, o que mais? DVP, fluxo de caixa. Então, é essa classificação que é usada, tá? Então, essa classificação é considerada a base, né, e de vital importância para mensurar o impacto das decisões do governo na economia. Se ele está fazendo só o pagamento da folha, está fazendo só a despesa corrente, você, o dinheiro não está dando para pagar nem suas contas. Você só está pagando água, luz e telefone, olha lá, está só sobrevivendo, não está investindo. Ou se você está fazendo despesa de capital, ou você tem receita de capital. A receita corrente é para ser aplicada em despesa corrente. O que é despesa corrente, professor? Custeio. A receita de capital é para ser empregada em despesa de capital. O que é despesa de capital, professor? Investimento, inversão financeira, amortização de dívida, está amortizando sua dívida, então você está investindo de uma certa forma. Tá? Aqui você está sobrevivendo. Então você arrecada a receita corrente, gasta em despesa corrente, sobrevive. Você arrecada a receita de capital, gasta em despesa de capital, você está investindo. Tá? Você está investindo. Então você tem aqui, ó, a capacidade de investimento do Estado através dessa classificação. Quanto ele tem para investir. Se o que ele está arrecadando dá para ele fazer o custeio e ainda investe. Meu filho, o que você está arrecadando, você está pagando só água, luz e telefone, não está sobrando nada. Você não está fazendo a receita de capital. Você não está tendo pouca receita de capital, vamos dizer assim. Você não vai fazer nada de despesa de capital. Porque sua arrecadação está baixa. Então vamos ver o que vem a ser um e vem a ser outro. A Lei 4.320 conceitua a receita corrente como que? As receitas tributárias de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências e outras. E as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado que se destinam a atender despesas classificáveis em despesa corrente. Então, a receita corrente, pessoal, a de capital a gente vai ver mais na frente. É isso aqui, ó. Tricopasto. Tricopasto. O que é isso, professor? Receita tributária. Receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, é o que está aí, né, na lei. Não está inventando nada aqui. Ó. Receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências recebidas, transferências e outras. Outras, se não der para classificar em uma dessas de cima, você bota em outras. Então, você tem as receitas correntes, são receita tributária de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências e outras, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinadas a atender despesas correntes. Aí você tem as receitas de capital que a gente vai ver mais na frente, tá? Que não é o caso agora. Observe que as receitas de capital, tá. Esse não é o caso. Receita por mutação patrimonial, receita corrente. São receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria.
Aí vem industrial, de serviços, transferências e outras. Aqui nós temos o Tricopaz, então, tributárias. Aqui é o CTN, Código Tributário Nacional, artigo 3º, 4º. As tributárias é imposto, taxa. As tributárias é o quê? Isso aqui cai muito em prova. Tributário é o quê? Impostos, taxas, contribuição de melhoria. Imposto aqui, IPVA, lá no Estado. Taxa de lixo. Contribuição de melhoria quando tem valorização de um bem. Vou fazer uma obra, uma ponte, que vai valorizar uma determinada área. Então, se eu fiz aquela ponte, e essa ponte me custou lá, sei lá, 100 milhões, 200 milhões, e isso valorizou uma determinada área geográfica determinada, uma determinada área geográfica determinada é ótimo, uma determinada área, isso autoriza o ente público a cobrar uma contribuição de melhoria, tá? Autoriza o ente público a cobrar uma contribuição de melhoria. Isso não ocorre porque isso, vamos dizer assim, não dá voto, né? Não dá voto. Aí o pessoal dispensa essa cobrança. Tá bom? Mas autoriza, ele pode cobrar, é um fato gerador. É um fato gerador, é a valorização imobiliária. Então vamos ver aqui cada uma delas aqui, pessoal. Então vamos lá. O que é que vem a ser receita tributária? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que é receita de contribuições? Contribuições sociais e contribuições econômicas. Temos o caso da CID, né? Contribuição de intervenção do domínio econômico. A COSIP, contribuição de iluminação pública, lá na Constituição Federal. A contribuição das categorias profissionais e econômicas também se encontram nesse rol aí. Aí você tem aqui, ó, receita patrimonial. O que vem a ser receita patrimonial? Receitas imobiliárias, quando você aluga um bem público, você alugou um estádio para um show, um estádio do GDF aqui, você tem uma receita imobiliária. Receita de valores imobiliários, participações e outras receitas patrimoniais. Receitas imobiliárias, nós temos aqui os casos. Porque a receita patrimonial pode ser imobiliária ou mobiliária. Tá? A imobiliária, aluguéis, arrendamentos, fóruns, laudêmios, taxa de ocupação de imóveis, etc. Receita de valores imobiliários, juros de títulos. O que são valores imobiliários? São títulos, né, que você lança no mercado. Que você, no caso aqui, que você comprou, né, de alguém. Então, quando esses títulos rendem juros, esses juros são contabilizados dentro de receita patrimonial. Você comprou um título de um país qualquer, de uma ação. Quando essa ação rende juro, quando essa ação tem um rendimento, isso é contabilizado em receita patrimonial. Tá? Aí você tem aí, ó, dividendos, participações, remuneração de depósitos bancários. Quando você tem uma conta bancária lá e você pegou aquele dinheiro, investiu na poupança, fez um investimento qualquer de curto prazo, quando rende esse juro, ele vem para cá, ó, receita patrimonial. Aí você tem aqui uma diferença entre os juros oferidos pelas instituições financeiras e o juro para uma instituição normal. Aí tem essa diferenciação que não é tão importante para nosso estudo, tá? Isso aqui não é tão importante, coloquei só para enriquecer. Aí você tem aqui, ó, receita agropecuária, receita da produção vegetal, animal e derivados, receita industrial, receita da indústria extrativa, tá? Mineral, de transformação de serviços industriais, de utilidade pública, receita de serviços comerciais, financeiros, transporte. E você tem a receita de transferências correntes, transferências intergovernamentais, transferências de convênios, transferências de combate à fome. O governo faz essas transferências aqui, ó. Para quem transfere é despesa, para quem recebe é receita. Outras receitas correntes, multas de juros de mora, cobrança de dívida ativa, indenizações e restituições e outras receitas diversas. Aqui são as outras, tá? Ficam classificadas aqui. Multas de juros de mora. Aí dá uma diferença entre multa e juro de mora, tá? Que não é tão importante também para a nossa matéria. Só para vocês lerem isso aqui em casa, tá? Receita da dívida ativa, receita de diversas. Aí dá uma diferença entre juro e juro de mora. Juro é o quê? Juro de mora é quando há atraso, né? E juro é o juro. O juro é um rendimento. E juro de mora é por atraso. Ok, pessoal? Então ele fala aqui, ó. Juro refere-se a um rendimento obtido através de uma operação financeira, sendo classificado como uma receita corrente patrimonial. Aqui ela vai estar aqui, ó. Receita corrente. Ela vai estar aqui, ó. Receita corrente patrimonial. Ela vai estar aqui, ó. Receita corrente patrimonial.
E o juro de mora refere-se à inadimplência, uma penalidade recebida do devedor pelo pagamento em atraso. Então, o juro de mora vai estar em outras, tá? O juro de mora vai estar em outra e o juro vai estar o quê? Vai estar em receita patrimonial, tá bom? Receita patrimonial. Então, aqui nós temos outros exemplos de outras receitas, juros e multas. Multas e juro de mora, indenizações e restituições, ó. Indenizações por dano causados ao patrimônio público, restituições de convênio, restituições de contribuições previdenciárias complementares, receita da dívida ativa. O que vem a ser dívida ativa? A gente vai ter uma aula, pessoal, só sobre dívida ativa. Dívida ativa é um tema que cai bastante em provas, tá? Cai muito em prova, é dívida ativa. Então, basicamente, pessoal, você tem que levar para a sua prova isso aqui, ó, esse tricopaisto, tá bom? O tricopaisto. O tricopaisto é o quê? Receita corrente, tá? Receita corrente. Pessoal, então a gente vai encerrar essa aula, tá? Essa aula a gente vai encerrar agora. Firme nos estudos. Um abraço a todos e até a próxima, tá bom? Então a gente vai encerrar a aula por hoje. Está encerrada a aula. Até a próxima.